pregação de hoje será em Apocalipse, capítulo 5. Faremos a leitura e, se Deus permitir, a exposição de todo este capítulo. Apocalipse, capítulo 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares, de milhões de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos orar. Pai amado, Senhor gracioso e glorioso, chegamos no momento da proclamação do Teu Evangelho, ó Pai. Neste momento eu quero pedir a Tua graça. A Tua graça, ó Pai, sobre mim, que farei a exposição nesta noite. Usa-me para a Tua glória, ó Pai, que eu possa proclamar a Tua palavra com intrepidez, com ousadia, a fim de que o Teu povo possa ser edificado por Ti, exortado por Ti, alimentado por Ti, encorajado por Ti. Sê comigo, ó Pai. Sê também com cada um deles, que possam atentar à proclamação do Teu Evangelho, que estejam com os ouvidos abertos, atentos, com os corações, ó Pai, preparados para receber a pregação da Tua palavra. É isso que nós Te pedimos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Apocalipse, para muitas pessoas, é um livro que amedronta. Cansei de ouvir pessoas dizendo: rapaz, eu não vou ler Apocalipse porque é um livro que me traz certo temor, destruição, caos. Especialmente para aquelas pessoas que têm uma visão um pouco distorcida do que é Apocalipse, do que significa Apocalipse, qual o propósito de Apocalipse. Para aquelas pessoas, talvez, que assistiram aquele filme Deixados para Trás e as pessoas olhando avião caindo, carro desgovernado, uma loucura intensa. Essas pessoas olham para o livro de Apocalipse e eles não sentem nos seus corações o que deveriam sentir. O coração deles não é tomado pelo sentimento que deveria tomar o coração deles. Porque o livro de Apocalipse, ao invés de ser um livro que trata sobre coisas terríveis para a igreja do Senhor, para o povo do Senhor, é um livro que visa, na verdade, consolar a igreja.
É um livro que visa consolar o povo de Deus nas suas tribulações, dificuldades, lutas nesta vida. Então, ao invés do povo de Deus olhar para ele e pensar, nossa, eu não vou ler este livro, jamais lerei este livro. Não, nós devemos nos voltar para ele com o propósito de aqui encontrar palavras que consolarão o nosso coração, nos ajudarão a caminhar aqui nesta vida, apesar das angústias, apesar da perseguição e do sofrimento. Apocalipse para muitos também que olham e dizem assim, este livro é um livro difícil demais. E não estou negando que há certa complexidade neste livro. É um livro que as coisas estão muito ocultas, mas isso vai de encontro ao próprio título do livro, ao próprio nome dado a ele, Apocalipse, que é justamente revelação. Revelação do Senhor Jesus Cristo. É assim que começa o livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo. O apóstolo João não visava aqui esconder nada de ninguém. O apóstolo João visava aqui, sim, revelar coisas grandiosas sobre o Senhor Jesus Cristo, o seu reinado, a sua vida, a sua obra neste mundo e a sua vinda gloriosa para nos resgatar deste mundo perverso e mau. Então, Apocalipse não é um livro assustador. Apocalipse também não é um livro obscuro demais. Os seus símbolos, ao invés de tentarmos interpretar de forma obscura, tentando pensar nas interpretações mais complexas, os símbolos aqui são muitos símbolos que você vai encontrar. Nem tudo deve ser interpretado literalmente. Então, você vai olhar para os símbolos e eles têm um significado simples. E as pessoas ficam se perdendo em significados que acrescentam a este livro e se perdem, e não conseguem contemplar a beleza que há neste livro. Não conseguem contemplar a beleza que há aqui. Nós estamos diante do Apocalipse de Jesus Cristo, pois foi ele quem revelou isso a João e à igreja. Apocalipse é a revelação do plano glorioso e eterno de Deus para a história do mundo, e especialmente da igreja. Tudo isso é conduzido pelo Senhor. Tudo isso é conduzido pelo nosso bendito Senhor. É Ele quem faz todas essas coisas. O livro de Apocalipse, ele pode ser dividido em 7 sessões. Sessões que ocorrem paralelamente. Nós não devemos olhar para essas sessões como se elas fossem uma história linear. Nós encontraremos aqui as verdades do Senhor sendo reveladas de modos paralelos, e eu vou mencionar aqui para vocês quais são essas 7 divisões propostas pelo teólogo William Hendrickson. A primeira seção, Cristo no meio dos candeeiros ou no meio das igrejas, que vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 22. A segunda seção, a visão do céu e dos selos, que vai do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 17. As 7 trombetas, capítulo 8, do versículo 1 até o capítulo 11, versículo 19. A quarta seção, o dragão perseguidor, capítulo 12, do versículo 1 até o capítulo 14, versículo 20. Quinta seção, as 7 taças, capítulo 15, do versículo 1 até o capítulo 16, versículo 21. Sexta seção, a queda da Babilônia, capítulo 17, versículo 1 até o capítulo 19, versículo 21. Então, finalmente, a grande e última sessão, que trata sobre a grande consumação, que vai do capítulo 20, versículo 1 até o capítulo 20, do capítulo 20, versículo 1 até o capítulo 22, versículo 21. Então, essas são as 7 sessões. Cada sessão dessa vai desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Mas cada uma sessão é vista de um ângulo diferente, de uma perspectiva diferente daquele que está assentado no trono, daquele que vê da sua perspectiva celestial. E cada sessão dessa vai desde o início até o fim. Mas é interessante que há certa progressividade à medida que estamos chegando aos capítulos finais deste livro, onde há o juízo de Deus e a sua segunda vinda é ainda mais intensificada. João, o apóstolo amado, foi quem escreveu este livro.
E ele escreveu ali por volta dos anos 90, um pouco depois dos anos 90, depois de Cristo. Domiciano foi o imperador naquele período. E grande perseguição a igreja sofria ali. Por mais que João estivesse exilado, ele estava aqui pensando nos seus irmãos que estão sendo perseguidos. Ele dirige essa carta às 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia. E não pensemos que essa carta dirigida a essas igrejas não significa que não sirva para nós. O Apocalipse é recheado de símbolos e números. E o número 7 aponta para a completude. Ele está plenitude também. Está tratando aqui, e ele está incluindo não somente as igrejas a qual ele se dirigiu primariamente, mas a toda a igreja de Cristo, de todos os séculos. E é para ela, é para cada um de nós que ele dirige esta carta aqui. Nós não devemos ver esta carta como se fosse algo distante para aquela igreja ali, Laodiceia, Filadélfia, não. É também para a igreja presbiteriana da Aliança. Ele dirigiu esta carta para nós. Mas ele está tratando aqui com aqueles irmãos que estavam sofrendo grande perseguição. A igreja do primeiro século, grande desgraça caiu sobre ela. Morte de todo tipo, miséria, homens maus que fizeram todo tipo de atrocidade com o povo de Deus naquele período. O tema deste livro é proposto também por William Hendrickson, e ele vai dizer que o tema deste livro se encontra lá no capítulo 17, versículo 14 deste livro, que diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. É um livro que não vai tratar sobre derrota e miséria para o povo de Deus. É um livro que vai tratar sobre esta vitória que será garantida pelo Senhor, e nós também seremos vitoriosos juntamente com ele. Então João aqui verá as coisas dessa perspectiva de Deus. E ele terá essas visões gloriosas, a visão gloriosa do Deus que reina. No capítulo 4, que antecede o texto desta noite, é o Senhor que vê soberanamente do seu trono e ele que governa todas as coisas. E neste capítulo, capítulo 4, o Deus Criador é louvado justamente porque ele é um Deus Criador. Ele é louvado porque ele criou todas as coisas. No capítulo 5, nós temos aqui o Cordeiro que foi morto sendo adorado. E aqui não há adoração por causa da obra da criação, mas sim adoração por causa da obra da redenção. E é isso que nós tentaremos observar aqui nesta noite, observando a partir de agora o primeiro verso, que diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então o texto fala que algo está na mão daquele que está sentado no trono, isto é, Deus. A mão direita aqui, é símbolo de autoridade, é símbolo de poder e soberania. Nossas Bíblias traduzem por livro, mas é provavelmente um pergaminho que está aqui nas mãos. O pergaminho ele está escrito por dentro e por fora. Isso era incomum naquele período, ter o pergaminho escrito por dentro e por fora. Mas o que é que isso significa? Estar escrito por fora e por dentro indica que seu conteúdo está completo, que nada pode ser diminuído nem acrescentado a este livro, a este pergaminho. Absolutamente nada. Ele está completo, ele está selado. Não tente acrescentar nada a este livro. E é interessante que ele está selado com 7 selos. Lembrem-se, 7, completude, plenitude, perfeição. Estava selado com 7 selos. Os documentos eram selados com cera, contendo a impressão das insígnias do autor como sinal de autenticidade.
e também por segurança e privacidade daquele documento selado. O conteúdo só poderia ser lido se os selos fossem quebrados ali para ter acesso ao conteúdo. Algo interessante nós encontramos lá em Isaías capítulo 29, versículo 11, que diz assim: toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. Como o selo simbolizava a autoridade do proprietário, o conteúdo não poderia ser revelado sem sua autorização. O conteúdo é de grande importância e o pergaminho pode ser aberto e lido somente por alguém autorizado e qualificado, digno para fazê-lo. Mas qual o conteúdo deste livro? Por que ele é tão importante? Porque somente alguém autorizado teria liberdade não somente de abrir, mas também de executar. Este livro ele contém o plano eterno de Deus sobre todas as coisas. Este livro contém os decretos eternos de Deus. Exatamente isso, o conteúdo deste livro. O que são os decretos de Deus? O nosso catecismo diz: os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele preordenou tudo o que acontece. Desde toda a eternidade, segundo a sua vontade. Do Deus Trino foi quem fez isso. Este é o conteúdo do pergaminho. Então, o pergaminho de Apocalipse 5 simboliza para nós este plano eterno e glorioso. É o seu propósito para todo o universo e todas as criaturas, em todas as épocas e até a eternidade. É o seu plano de doce salvação. Mas não somente isso. É também o seu plano de julgamento amargo contra os inimigos da igreja, contra os inimigos de Cristo. Como revelam os capítulos 6 até o capítulo 8 de Apocalipse. O juízo que cairá sobre os inimigos da igreja, sobre os inimigos do santo povo de Deus. Ali está revelado o conteúdo também do que contém este livro. Mas não para por aí, o versículo 2 diz: vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? João ainda vê um anjo forte, fazendo com grande voz uma pergunta intrigante. Essa pergunta é lançada diante de todos aqueles que estavam ali, diante de todo o mundo, diante de todas as coisas criadas, revelará algo que abalará grandemente o apóstolo. Quem é qualificado, quem é merecedor, quem é autorizado para abrir os selos e executar o conteúdo deste livro? A resposta que devemos dar, e a resposta dada aqui é um forte não. Ninguém. É negativa a resposta. Ninguém poderia abrir este livro. O versículo 3 diz: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Veja só, não só abrir, mas nem mesmo olhar. Então João se depara com esta realidade de que absolutamente ninguém poderia abrir o livro e desatar-lhe os selos, porque ninguém era digno. Dignidade alguma havia em todos aqueles seres, em todas as criaturas que estavam ali diante. A vontade de Deus para o povo e toda a sua criação só poderia ser executada se alguém fosse digno de abrir o livro, desatar os selos e executar no tempo e no espaço toda a vontade de Deus. Mas nem as criaturas, nem os anjos, nem os anciãos, que representam aqui a igreja de Cristo, nem João poderiam abrir o livro. Pense nas pessoas que você julga que são qualificadas para executar essa tarefa. Pense na pessoa mais importante para você.
talvez mais importante porque é um homem de posses, talvez mais importante porque é um homem que tem um conhecimento imenso. Este homem não teria a capacidade de abrir o livro, desatar os selos e executar esta tarefa, porque ele é indigno. Nenhuma delas poderia resolver isso, porque são indignas. Então, como reagir diante disso? João, ele chora. Ele chora muito diante daquela realidade. Ele chora demais. Quem abrirá? Quem executará isto? Seu coração fica aflito. E lágrimas são derramadas. Mas algo acontece aqui. Alguém o consola. E o versículo 4 diz, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Além do Senhor Jesus Cristo, não há esperança alguma para nós. Foi isso que fez João chorar. Joel Bick escreveu, tudo o que o Senhor disse nos capítulos anteriores, a maneira pela qual ele purificará seu povo, a maneira pela qual trará vindicação ao seu grande nome, e a maneira pela qual ele permitirá que seus filhos superem e sejam mais que vencedores através dele, depende de alguém ser capaz de abrir esses selos e cumprir os propósitos de Deus. Até mesmo olhar para eles, ninguém poderia. Que obstáculo João tem diante de si. Sua pequenez, sua miséria, sua indignidade jamais permitiriam que ele executasse isso. Na verdade, a depravação que há nos homens deste mundo mostra que não havia qualquer possibilidade disso acontecer, porque o homem é totalmente depravado. O homem é mau e não tem poder em si para fazer e executar tarefa tão grande como esta. Versículo 5 vem o consolo. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Contudo, o ancião o consola grandemente, mas não somente a ele, mas também a cada um de nós. O choro deve cessar porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, conquistou, venceu. O leão da tribo de Judá aponta para a ocasião em que Israel concedeu a bênção a seus filhos. Lá em Gênesis capítulo 49, versículo 8 até o versículo número 11. Está narrado lá. E diz assim a palavra. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. A mão sobre a cerviz aponta para a conquista. Ele conquista. É exatamente isso que o texto está querendo tratar aqui. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua espada em sangue de uva. Então, nessa ocasião, ele comparou Judá com um leão, animal forte e feroz, e previu dele uma dinastia real e perpétua. Ele está tratando aqui, ele diz, Cristo, ele é o leão da tribo de Judá. Mas não somente isso, ele diz também que é a raiz de Davi. E aqui aponta para Isaías capítulo 11, versículo 10, que diz, naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Ambos os títulos dizem respeito ao Messias que conquistará os seus inimigos e os punirá. Exatamente isso que Cristo fará, conquistará,
punirá aqueles que se opõem ao seu glorioso reinado e à sua igreja. E porque ele venceu, a autoridade lhe foi dada para abrir o livro, abrir o pergaminho e os seus 7 selos. Meus irmãos, que boa notícia é esta para nós? O nosso Cordeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele venceu. Mas como ele venceu? Versículo 6 diz: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então João descreve aqui sua gloriosa visão. Há no meio das criaturas e dos anciãos um cordeiro que revela que foi morto. O título favorito de João para Cristo é justamente Cordeiro em Apocalipse. E ele usa ele pelo menos 28 vezes para se referir a Jesus Cristo. E é interessante aqui que nós encontramos uma espécie de paradoxo. Leão conquistador, rei guerreiro da tribo de Judá, linhagem de Davi, aparece diante dos olhos de João como um cordeiro abatido, como um cordeiro sacrificado. O texto diz que ele está em pé. O texto original aponta aqui para um estado contínuo dele em pé, o que indica o efeito contínuo de sua morte vitoriosa e redentora sendo ainda exercidos sobre o seu povo eleito. Ele está em pé aqui, executando ali a sua tarefa e revela ali que ele está vivo apesar de ter sido morto. Chifres, como João sabia, representa força no Antigo Testamento. Representa força. Esse cordeiro que foi morto, ele possuía 7 chifres, que representam a plenitude da força, do poder desse cordeiro. Retratam principalmente o seu poder supremo, o equivalente do título Todo-Poderoso atribuído ao Senhor Deus. Lá ainda em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, diz: Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ainda em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 8, diz: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então aponta aqui para a sua onipotência. Quanto aos 7 olhos, aponta para a sua onisciência, para a sua capacidade de observar tudo, abarcando o mundo inteiro e tudo que nele há. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 16, no versículo 9, diz assim: Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Porquanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Em Zacarias, capítulo 4, versículo 2, versículo 6, versículo 10. As 7 lâmpadas e os 7 olhos estão associados ao Todo-Poderoso. Enquanto os 7 olhos apontam aqui para a sua onisciência, aqui vamos falar sobre as 7 lâmpadas e os 7 olhos estão associados ao Todo-Poderoso Espírito de Deus, que anteriormente estavam confinados à sala do trono celestial, como ainda em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra apontam aqui para a plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito Santo.
É o Espírito enviado pelo Pai e pelo Filho a todo mundo. Diz João capítulo 14, versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então aqui ele é apresentado em sua maior expressão, e é o Espírito que procede do Pai e o Espírito que procede do Filho em toda a sua plenitude. Proceder do Pai e do Filho, nós lemos aqui no Credo Niceno nesta noite, o Espírito que procede do Pai e do Filho. O versículo 7 vai falar, veio, pois, e tomou um livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele tomou o livro de Deus, o Pai, recebendo assim autoridade para governar todas as nações da terra, semelhante ao Filho do Homem, diante de Deus, em Daniel capítulo 7, versículos 13 a 14. Apocalipse tem uma relação muito grande com o Antigo Testamento. Se você quer entender muitas coisas em Apocalipse, você tem que conhecer um pouco do que é revelado no Antigo Testamento. E Daniel é um livro que dialoga muito com o livro de Apocalipse. Lá em Daniel, capítulo 7, versículos 13 a 14, diz, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dar o domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. A mão direita, como falamos anteriormente, aponta para poder e autoridade. Então é exatamente com a mão direita que Deus entrega o pergaminho ao Cordeiro, dando-o autoridade. Não apenas para abrir o livro e os selos, mas também para executar o conteúdo do livro. Todo mundo realizar o quê? Os seus decretos neste mundo. A sua vontade neste mundo. É Cristo, segundo Apocalipse capítulo 5, quem executa tudo isso. O fato de o Senhor ser soberano, como revela este texto, sobre todas as coisas, deve nos trazer grande consolo em meio a qualquer aflição que neste mundo sofremos. A doutrina da soberania de Deus não deve ser algo distante para nós. Como falou certo teólogo lá no seminário, não deve ser como se estivéssemos refletindo sobre a função do galho seco na vida social do macaco. Algo indiferente, algo que não tem importância nenhuma. Algo que está distante de mim, que não serve para a minha caminhada. Não, quando nós refletimos sobre a soberania de Deus, isso deve trazer grande consolo ao nosso coração. Esta verdade deve habitar aqui, no nosso peito. Isso deve nos consolar, porque esta doutrina da soberania de Deus não aponta para um tirano que governa todas as coisas soberanamente, mas para Deus. E quem é Deus? Pergunta 4 do nosso breve catecismo define muito bem. Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Ele é tudo isso. Será que seu coração não é consolado com a verdade desta? Conhecer a Deus e a sua doutrina e quem Ele é. Não é como muitos pensam, eu não devo estudar a Deus, eu não posso conhecer a Deus, ninguém conhece Deus. Sua palavra revela quem Ele é e conhecê-lo deve trazer grande consolo ao meu coração. E todas as suas ações neste mundo estão ligadas a quem Ele é, então todas as suas ações são boas, todas as suas ações são santas. Ele faz isso para a glória do seu nome e para o benefício do seu povo. Por isso nosso coração deve ser consolado. Que postura devemos ter quando governos tortos, com decisões tortas, surgem diante de nós? Homens maus, que não administram o nosso mundo, o Brasil, como deveriam. Devemos lembrar que Cristo conduz a história e porá fim a tudo isso um dia.
E a revelação de que tudo terminará bem, como revela Apocalipse. Tudo terminará bem, porque o nosso Senhor governa todo mundo com este propósito. Isso deve consolar a cada um de nós. A esperança do futuro, do que está para vir, deve nos consolar hoje. E aqui uma ilustração, ou na verdade, isso aconteceu de fato e foi falado pelo pastor Tiago Bahia numa exposição sua. Ele conta de uma criança que ela nasceu com a espinha partida, dupla, e ela não conseguia andar. Nasceu pequenininha assim, não caminhava. Só que ela gostava muito de ver bailarinas dançar, então, em determinado dia, o seu pastor a levou para ver essas bailarinas dançar. Então, enquanto estava no caminho, ela conversava com o seu irmão, e ela falava, e ela estava muito feliz, e ela, que alegria! Eu vou poder ver as bailarinas dançar. Mas o Senhor é melhor. Jesus Cristo é melhor. Porque um dia Ele restaurará as minhas pernas. Ele me dará pernas novas. E eu poderei dançar diante do meu Senhor, plena, perfeita, com as minhas pernas restauradas. Como essa criança enfrentava as suas dificuldades. Como essa criança estava enfrentando a batalha dela. Uma pequena criança de 8 anos. Ela estava enfrentando os seus dilemas hoje com a esperança do futuro. Com a esperança da restauração de todas as coisas. Uma criança de 8 anos, meus irmãos. Nós, muitos de nós, homens formados, mulheres grandes, muitas vezes não conseguimos aplicar esta verdade da plena restauração de todas as coisas em nossa vida. Muitas vezes não passamos por coisas que não chegam nem perto desta criança, mas resmungamos. A reclamação é infindável. Reclamamos dos decretos de Deus, reclamamos do modo todo especial de Deus de executar toda a sua vontade. Deus executa os seus decretos através da obra da providência. As obras da providência de Deus são santas, são boas, são poderosas. Quando nós nos opomos à obra da providência de Deus, nós estamos nos opondo ao nosso Deus. É como se Ele não fosse tão bom assim. É como se suas ações não fossem tão santas assim. É como se Ele não fosse tão poderoso assim. Nossa, como o nosso coração é mau, irmãos. Com frequência nós agimos assim. Aprendamos com a verdade do Senhor e com a atitude desta criança a descansarmos, porque o Senhor vencerá. Ou melhor, o Senhor venceu e Ele reina. E tudo terminará bem. Mas o texto não para por aí. O versículo 8 diz: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles caem diante da dignidade daquele que tomou o livro. Eles se prostram, revelando assim sua adoração. Eles estiveram diante do anjo que pergunta se havia alguém digno, mas constataram que não havia. Mas agora há. Se deleitam, eles se regozijam com a realização dos planos e propósitos eternos de Deus para com a salvação do seu povo. O texto aqui fala de taças, incenso e oração. Os anciãos possuíam taças de ouro com incenso. Vemos isso no Antigo Testamento. No Salmo 141, versículo 2 diz: suba à tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos, como oferenda vespertina. São as orações aqui do povo de Deus. Esses incensos que são as orações do povo de Deus. Como diz Dennis Johnson,
As orações desempenharão um papel crucial nos julgamentos que o Cordeiro infligirá a seus inimigos, pois é uma resposta aos apelos dos mártires por justiça. As orações são apelo dos mártires por justiça, como lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 11, que diz: quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Mas também representa os lamentos dos santos sofredores da terra, como ainda em Apocalipse, capítulo 8, versículos 3 até o versículo 5, versículo 3 ao 5. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e os atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Representa também que ele enviará vingança ardente na terra, no mar, nos rios e nos céus. Ainda no capítulo 8, a partir do versículo 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo e mistura com sangue e foram atiradas à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e como que grande montanha ardendo em chamas foi atirado ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tomou a trombeta e caiu do céu sobre a terra parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Juízo. Os selos abertos. E o que é que eles pedem nas orações? Justamente o juízo de Deus contra aqueles que se rebelaram contra o Cordeiro e contra a sua igreja. E sobre eles cairá. As orações dos santos, as orações do povo de Deus, não são orações que são lançadas ao lado como se não funcionasse, como se não servisse de nada. São as orações do povo de Deus no céu e na terra. Os santos filhos de Deus vivem orando a Cristo e a sua oração ela tem um papel fundamental em todo este processo. Eles são um povo de oração, um povo de louvor a Deus. Nós somos. Spurgeon pegou emprestada uma ilustração de Ambrósio para comparar a obra de Cristo como santificador das orações de seu povo com o gesto de uma mãe. E ele diz: seu filhinho volta da floresta com um buquê de flores que ele planeja dar ao pai. A mãe vê que todos os tipos de ervas daninhas são misturadas com as flores. Então ela rapidamente as remove e adiciona flores. Então, mãe e filho apresentam o buquê ao pai. Da mesma forma, Cristo tira as ervas daninhas de nossas orações. Ele santifica nossas orações, limpando-as com seu sangue e acrescentando suas próprias petições superiores. Então ele apresenta esta oferta ao Pai. Então Spurgeon escreve: se pudéssemos ver uma de nossas orações depois que Cristo Jesus as alterou, deveríamos conhecê-la novamente. Ele tem tanta habilidade que até nossas boas flores ficam mais justas em suas mãos. Nós, desajeitadamente, os amarramos em um pacote, mas ele
os organiza em um belo buquê. A oração do seu povo conduz a Deus e chega a Ele como um aroma suave. A oração de cada um de nós. Nossas orações não são uma tentativa de ver a vontade de Deus ser realizada, mas tem um papel importantíssimo nisto. Por esse motivo, nós devemos orar e orar confiadamente, orando certos, em conformidade com a sua palavra. E o Senhor certamente atenderá às nossas orações. O Senhor certamente atenderá às orações do seu povo. Nós hoje poderemos sim orar, pedindo: Senhor, faz justiça. Senhor, faz justiça contra os teus inimigos. Senhor, faz justiça contra aqueles que se rebelam contra a tua igreja. Não permite, Senhor, que homens maus como esses tentem perverter a tua igreja, macular o teu evangelho, impedir que os teus filhos caminhem em direção a ti. Não permite, Senhor, pune-os. A oração que nós podemos fazer, e não há pecado algum nisso, confiando que o Senhor poderá sim e pode, porque é um Senhor de todas as coisas, executar e aplicar segundo a sua vontade cada uma delas. Mas o texto não para por aí. O versículo 9 diz: E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Nos deparamos agora com o primeiro dos 3 cânticos deste capítulo. A ideia de um novo cântico vem do Antigo Testamento. Então, os cânticos do Antigo Testamento apontavam para as obras gloriosas de Deus no passado. Canções por resgate, como em Êxodo capítulo 15. Como Isaías capítulo 42, versículos 7, 9 e 10, revelam. Salmo 96, versículo 1 ao 4. Isaías 42, 7, 9 e 10 diz: Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores. O conteúdo aqui do cântico em Apocalipse é maravilhoso. O custo incalculável da compra de Cristo é o que é revelado aqui. E esta compra também libertou as pessoas da escravidão e da morte e os tornou um povo para a possessão de Deus. Povo de toda tribo, língua e nação. Nesse novo êxodo, a multidão comprada pelo Cordeiro não vem de uma nação, mas de toda tribo, língua e povo e nação. E eles declaram que Cristo, o Cordeiro, é digno de fazer o que ninguém era capaz. Ele é digno de tomar o livro e abrir os 7 selos. O Cordeiro agora, de pé, pronto para executar o plano de Deus, está. Mas porque ele é digno porque foi morto. Seu sacrifício concedeu dignidade para executar essa tarefa. Então, em Apocalipse, eles louvam a obra da redenção do povo que aconteceu por causa da morte expiatória do Cordeiro Leão. Então, por causa da sua cruz. Isso é estranho para os homens. Morte, vitória na morte. Eu venço quando eu mato. Não. A vitória de Cristo aqui se dá pela sua morte. A sua morte o fez vencedor. A cruz o tornou vitorioso, glorificado. Como leão, ele prevalece. Ele venceu, mas o fez permitindo-se ser levado como um cordeiro ao matadouro. Esse é o evangelho que nós proclamamos.
E aqui esse texto aponta para outros textos do Antigo Testamento, para Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 13, onde é narrada ali a Páscoa, quando o povo é redimido, o povo é resgatado, o povo é tirado das trevas, o povo é tirado daqueles que eram inimigos do Senhor e são resgatados das mãos deles. Então o texto diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Também simboliza o cordeiro sacrificado pela transgressão do seu povo. Como diz a Escritura, ele foi oprimido e humilhado, Atos 8:32, mas não abriu a boca. Isaías 53, 7 a 8, na verdade. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Atos 8:32 finalmente diz: ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Cristo não abriu a boca. O breve catecismo, na pergunta 21, diz: quem é o redentor dos eleitos de Deus? Resposta: o único redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Então a redenção, ela emana da livre graça de Deus para salvar pecadores indignos. Eles cantam esta redenção gloriosa e Romanos diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé. Cristo como único fundamento para o perdão dos pecados do seu povo, como diz Romanos capítulo 4, versículos 7 e 8. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Devemos saber que há somente um que pode nos perdoar os pecados e nos tirar da condenação. É aquele que veio humilhado, que foi posto numa cruz e que na sua humilhação ele venceu. Mas em que consiste a humilhação de Cristo? A humilhação de Cristo consiste no fato de ele nascer, e isso em condição humilde, em ser sujeito à lei, em sofrer as misérias desta vida, a ira de Deus e a maldita morte na cruz, em ter sido sepultado e permanecer debaixo do poder da morte durante certo tempo. Nosso Cristo humilhado, mas assim ele venceu. É nele que somos declarados justos diante do tribunal de Deus. A justiça de Deus foi satisfeita no seu Filho. Como diz 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A sua justiça é imputada sobre pecadores miseráveis, sobre nós. Nossa miséria é colocada na conta dele, imputada sobre o nosso Redentor, na sua humilhação. Nele a justiça de Deus encontra satisfação. Como encontrava, mas não de modo perfeito, como no sacrifício de Cristo, no sacrifício do Antigo Testamento. O animal era imolado, e então os homens tinham seus pecados perdoados. Sobre a tampa do propiciatório, a ira do Senhor caía. E aqui a ira do Senhor, ele cai sobre o nosso bendito Redentor. É nele que nós não só temos a nossa expiação dos nossos pecados, ele também é a propiciação pelos nossos pecados. A ira de Deus cai sobre ele, o que leva a gritar no texto tão conhecido: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sente toda a angústia do inferno que nós deveríamos experimentar durante toda a eternidade. O nosso bendito Redentor experimentou num único ato. Mas ele triunfou na cruz. Ele venceu na cruz. Ele venceu Satanás na cruz. Romanos capítulo 16, versículo 20 diz: e o Deus da paz em breve
esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Cristo esmagará a cabeça da serpente. O texto ainda, a Escritura diz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15. E Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quem venceu Cristo? Como? Na morte. Ele venceu Satanás. Por sua morte vitoriosa, ele é digno de todo louvor. Com esse sangue puro, ele comprou um povo para Deus de todo mundo. Os eleitos de Deus foram objetos dessa obra redentora tão gloriosa. E se essa obra foi feita por este Cristo perfeito, numa obra perfeita, o que nós devemos fazer? Nós, como objeto desta redenção, devemos confiar apenas no seu sangue, no sangue de Cristo para a nossa salvação. Não há outro. Nenhuma outra pessoa jamais poderia satisfazer as exigências divinas na cruz. Mas ele sim. Ninguém suportaria nem possuía em si o que é suficiente para fazer essas exigências serem satisfeitas, porque ninguém é perfeito, ninguém é infinito. Somente Cristo pode cumprir isso, passivamente e ativamente. Passivamente se submetendo a todas as misérias nesta vida e à cruz, entregando-se como sacrifício. Ativamente cumprindo todas as exigências da lei, as quais nós jamais poderíamos cumprir, porque somos pecadores. Pecamos em cada um dos seus mandamentos, mas Cristo não. Ele sim, ele cumpriu tudo o que era exigido. Então nós podemos confiar nisso. O seu sacrifício nos salvou de uma vez por todas. Ninguém jamais nos arrebatará das suas mãos, porque o seu sacrifício foi perfeito. Mas nós também somos chamados a viver uma vida moldada pela cruz. Assim como a vitória de Cristo se deu na cruz, nós, os cristãos, somos chamados a, semelhantemente, seguirmos o caminho da cruz para sermos vitoriosos. Devemos imitar o nosso bendito Redentor. Ele sofreu, nós sofremos nesta vida, nós somos imitadores dele, do nosso Senhor. Nós devemos viver uma vida moldada pela cruz do Cordeiro, vivendo de modo digno do Evangelho, não envergonhando este Evangelho no mundo. Quantos cristãos envergonham o Evangelho de Cristo neste mundo? O tempo inteiro. Nós somos motivo muitas vezes de chacota. Pastores também, homens que deveriam ser respeitados como ministros do Evangelho de Cristo, não são, por causa de homens que envergonham este Evangelho. Somos chamados para viver de modo digno deste Evangelho, porque fomos salvos por este Evangelho. Nós também devemos viver de um modo que abandonemos o pecado que crucificou o nosso Senhor. Os pecados conduziram o nosso bendito Redentor à cruz. Nós devemos odiar este pecado. Nós devemos odiá-lo. Porque ele crucificou o nosso Redentor. Ele foi crucificado por causa dos nossos pecados. Se amamos a Cristo, aborreceremos o pecado, odiaremos o pecado e lutaremos para viver uma vida de santidade no temor do Senhor. A cruz deve nos fazer andar como alguém que foi alvo dessa cruz. A cruz de Cristo deve nos assegurar da vitória. Também que já não há mais condenação para cada um de nós. Disse um puritano: alegremo-nos em Jesus. Ele bebeu todo o cálice da ira de Deus e não deixou nada para nós. Qual deve ser o nosso sentimento, senão de júbilo? Almas preciosas, porque estáis temerosas. Não há morte, não há inferno, não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Esta é a palavra de Deus para o nosso coração. Não há mais condenação para nós. Então o versículo 10 diz: e para o nosso Deus os constituíste
reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A ação do próprio Cordeiro do povo, no povo. E aqui é citado Êxodo capítulo 19, versículo 6. Texto muito conhecido, onde o Senhor fez de Israel reino e sacerdotes. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Com sua morte, o Cordeiro transforma aqueles que eram escravos no Egito em escravos do pecado, de Satanás, em nação santa, sacerdócio santo, os quais agora reinam. Aqui não está mais preso a uma etnia, mas sim a todo o povo de Deus, o que aponta para o seu povo eleito espalhado em todo o mundo. São sacerdotes e, como tais, têm acesso a Deus por intermédio do seu Filho. O que estava fechado para nós, graças à obra do seu Filho, agora nós temos acesso direto ao Pai. Sacerdócio que nos permite ter comunhão com Deus, mediante o véu, Cristo, seu próprio corpo. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Nós também possuímos o direito de governar. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, diz Efésios capítulo 2, versículo 6. Reinamos com Cristo e reinaremos, o que aponta para o reinado celestial deles, com Deus Trino nos novos céus e na nova terra. Os versículos 11 e 12 de Apocalipse capítulo 5 diz o seguinte: Vi e ouvi voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Um número imenso de anjos proclama, canta a dignidade do Cordeiro. Todos eles estão impactados pela manifestação gloriosa da redenção. Eles adoram o Cordeiro com todos esses atributos direcionados a Ele. São 7, o que aponta para a perfeição e plenitude do Cordeiro. Aponta para esta perfeição deste Deus glorioso. E versículo 13, então diz: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Todas as criaturas de todos os lugares agora proclamam, declaram que a adoração deve ser dirigida ao Pai e ao seu Filho. A glória de Deus e do Cordeiro e a soberania dele sobre absolutamente todos os acontecimentos, como revela o tema deste capítulo. E nós devemos fazer isso para a glória dele, porque tudo deve ser feito para a glória dele. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Tudo que o ser humano faz deve ser feito para a glória de Deus, porque o homem foi criado com esse glorioso propósito. Calvino diz: quão absurdo seria que as criaturas a quem ele formou e sustenta possuíssem algum outro propósito que não fosse a manifestação da glória de seu Criador. E continua dizendo: a suma do argumento consiste em que toda a ordem da natureza seria invertida caso o mesmo Deus, que é o princípio de todas as coisas, deixasse também de ser o fim. Thomas Watson, puritano, certa vez disse: a glória de Deus é mais valiosa do que o céu e mais valiosa que a salvação da alma de todos os homens. É melhor que os reinos sejam derrubados, os homens e os anjos aniquilados, do que Deus perder uma joia da sua coroa, um raio de luz de sua glória. Se nem Cristo propôs, ou se nem Cristo procurou a sua própria glória, como diz o Evangelho de João, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não deveríamos nós fazer o mesmo? E quanto à nossa adoração, já que estamos falando também sobre adoração, nossa adoração deve visar a glória deste Deus Trino.
deve visar a glória daquele que está assentado no trono e no Cordeiro. E é interessante que este texto que lemos ecoa muito do que tem em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então toda a criação de Deus adora com toda a força aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, porque ele é digno de adoração. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 2, seção 2, diz o seguinte sobre Deus e da Santíssima Trindade: da parte dos anjos e dos homens, e de qualquer outra criatura, lhe são devidos todo culto, todo serviço e toda obediência que ele houve por bem requerer deles. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, Deus é alvo dessa adoração porque ele é o Criador. Aqui nós vemos o Cordeiro sendo adorado, mas veja, há um paralelo entre esses textos. Os atributos que são dedicados ao Senhor são atributos dedicados ao Cordeiro. Lá em Crônicas diz: teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está a engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ao nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. 1 Crônicas 29, versículos 11 a 13. A divindade do Cordeiro é revelada aqui. O que é atribuído a Deus é aqui atribuído ao Cordeiro, revelando a si sua gloriosa divindade. Ele é Deus tal qual o Pai. Todas essas coisas devem ser atribuídas a ambos durante toda a eternidade, toda adoração a Deus e ao Cordeiro, porque o Cordeiro é divino tal qual o Pai. Quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade: Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 são o mesmo Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória, define o nosso breve catecismo. Nossa adoração deve glorificar a Deus. Quanto à nossa adoração comunitária, o que estamos fazendo aqui neste momento, o que a adoração deste capítulo pode nos ensinar, ou exigir de nós, ou exigir de ti. Nossa adoração deve ter em vista a glória de Deus em cada um de seus elementos. Nós não fazemos um culto visando agradar a visitante. Nós não fazemos um culto visando agradar a homens. Nós fazemos um culto segundo aquilo que é ordenado por Deus para a glória do seu nome e a edificação do seu povo. Se tem alguém que sabe o melhor modo de ser adorado, é o próprio Senhor. Aquele que fala na Escritura, não o homem. Mas muitos aí fora tentam agradar a homens com todo tipo de culto, qualquer tipo de coisa. Não. Nós não devemos ter em vista o entretenimento de bodes como muitos fazem aí, mas sim a condução de verdadeiros adoradores na adoração do Deus Trino, através dos elementos cânticos, oração, pregação da palavra, administração dos sacramentos, leitura da palavra, simples, mas gloriosos, feitos em adoração ao nosso bendito Redentor. E nós aqui estamos agora desfrutando destes meios de graça, ordenados por Ele, porque isso é bom. Você estará lá na glória, nesta maravilhosa adoração celestial.
Seu coração, meu irmão, arde no desejo de estar adorando este Deus como todas essas criaturas adoram, com toda a sua força, paixão, tendo em vista a glória deste Deus. Se você não se deleita na adoração a Deus, no culto solene, no dia do Senhor, quem garante que você se deleitará na adoração celestial? Se você não tem prazer em vir à casa do Senhor para adorá-lo, neste dia, um dia da semana, como você pode abrir a boca para dizer que deseja habitar nas regiões celestiais eternamente adorando? O dia do Senhor aponta para este dia glorioso que experimentaremos. O dia do Senhor aponta para o dia do Senhor eterno. Se você não tem prazer nisto, você não tem prazer ou não terá prazer em desfrutar daquilo. Os filhos de Deus devem se alegrar e se deleitar e ter o seu coração aquecido no desejo de encontrar este Deus no seu santo dia, no domingo, desde a segunda. Porque desejamos habitar nas regiões celestiais adorando-o. Tente preencher o seu coração, meu irmão, com estas verdades. Busque no Senhor estas verdades. Tente fazer com que esta adoração celestial não seja algo distante. Não simplesmente saiba que você deve se preparar para a adoração e desfrutar disso. Faça com que essas verdades que estão aqui na sua cabeça desça para o seu coração através de sincera reflexão, através de sincera meditação, a fim de que isso redunde em práticas nas suas vidas, para que se estenda para as suas mãos, para que se estenda para os seus lábios, para que se estenda para os seus pés. Nada servirá o conhecimento dessas coisas, se não houver prática sincera disso. O Senhor nos chama a isso, a adorá-lo, tendo uma sincera paixão por Ele, no seu santo dia, adorando segundo a sua vontade. Então o texto encerra dizendo: os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. O capítulo é concluído com um solene amém, confirmando isso. E com a adoração dos anciãos, confirmando assim a legitimidade dessa adoração. Meus irmãos, um dia, com a graça do nosso bendito Deus, a oração sacerdotal do Filho se cumprirá. O Filho deseja que aqueles que foram salvos estejam com Ele na glória, para que vejam a sua glória. O Filho deseja que nós estejamos com Ele. Ele deseja que estejamos lá, de eternidade a eternidade, pelos séculos dos séculos, adorando ao Deus Trino que nos salvou. Ah, que gloriosa redenção! Ah, que glorioso Redentor nós temos! Ele nos garantiu isso. Nós vencemos juntamente com Ele. E no dia que Ele determinou, nós estaremos habitando com Ele na glória, desfrutando do seu conhecimento que não tem fim e adorando-o em plena santidade, com os corações cheios de alegria. Aleluia! Louvado seja aquele que está sentado no trono e o Cordeiro. Amém. Pai bendito, nós queremos te agradecer ao Senhor pela tua palavra. Nós queremos te agradecer ao Senhor porque o Senhor nos concedeu a graça de estarmos aqui no teu santo dia, prestando culto a ti, ó Pai. Que a adoração, ó Pai, dessas criaturas, de todos eles, possa nos ensinar a adorar com paixão a ti. Que nossos corações sejam sempre aquecidos, que desejemos, ó Pai, não somente adorar aqui, mas que sinceramente desejemos adorar o Senhor na eternidade, de eternidade a eternidade. Se conosco, ó Pai, e abençoa-nos. Ajuda-nos, ó Pai, neste processo
Precisamos de Ti. Precisamos do Senhor para que possamos, ó Pai, cumprir tudo isso devidamente. É isso que nós te pedimos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Depois de ouvirmos a pregação da palavra,